Eu queria muito vir conversar com você, especialmente agora por causa do mês de abril, que a gente tem o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. A gente tem aí em mente bem claro, pelo menos duas histórias, e eu queria que você comentasse um pouquinho do diagnóstico genético, do câncer em si, câncer associado ao tratamento de reprodução assistida. O que você pode comentar pra gente? Vamos lá então, vamos começar falando dos casos, né? Esses dois casos que são casos que realmente chamaram mais atenção. Acho que são casos índices assim, que a gente teve para representar essa questão do diagnóstico, a importância do diagnóstico genético pré-implantacional, na exclusão dessa doença que é o karma e o século, né? Que é o câncer, da árvore genética de uma família, né? A importância disso. Então, eu tive alguns anos um casal de pacientes que a mulher ela era portadora de uma mutação chamada de um gene do BRCA1. E esse gene é um gene que a gente sabe que ele incorre um risco aumentado dessa paciente desenvolver um câncer de mama ao longo da vida dela, de cerca de 90%, 95%, dependendo do tipo de mutação. E essa paciente até tinha mãe que tinha perdido mama, tia, todo mundo. Pois é, ela tinha um histórico bastante importante na família. Mãe, tias, primas, e o que chamava também mais atenção, ela tinha casos de câncer de mama em homem também na família, que é um dos pontos que chama muito atenção para esse tipo de mutação, tanto do BRCA1, que era o caso dela, quanto do BRCA2. Então já fica, acho que já essa recomendação que a gente faz já de cara no início da nossa entrevista, para caso de câncer de mama em homem na família, tem que fazer um rastreio para BRCA nas mulheres e nos outros membros da família. Né? E essa paciente ela já chegou aqui com essa mutação já sabidamente portadora dessa mutação. Ela na época tinha 34 anos, e uma coisa que chamava atenção é que todos os casos de câncer que apareceram na família dela, o mais tarde que apareceram foram aos 35 anos. Quer dizer, o parente que teve câncer de mama mais tarde, no caso dela, ele tinha tido aos 35 anos, ela estava muito nervosa, porque ela tinha o sonho de ser mãe, e ela tinha a indicação de retirar as mamas, e no caso do BRCA1 você tem também uma correlação não só para o câncer de mama, mas também para o câncer de ovário. O BRCA é aquele caso que ficou famoso, né, da Angelina Jolie. Esse casal eles estavam muito nervosos porque ela estava muito angustiada para fazer a retirada da mama e fazer a retirada dos ovários também, e para isso ela tinha que ter filhos. Né? E o que a gente acabou fazendo? A gente fez a fertilização in vitro. Ela teve, num primeiro momento, uma resposta que, se eu não me engano, até nem foi tão boa assim. E aí ela fez um segundo ciclo, e aí a gente juntou todos esses embriões para conseguir ter um número razoável de embriões para enviar para análise, para poder fazer a detecção desse gene. Né? E aí a gente mandou lá para vocês, obviamente, né? A gente trabalha já há muito tempo já, e graças a Deus a gente conseguiu fazer com que esse casal tivesse aí esses bebês. Sim, né? E a importância aí são duas coisas legais que eu acho que a gente pode falar, é o número de embriões, porque se trata de uma mutação dominante. Sim, exatamente. Ela tinha 50% dos embriões dela poderiam herdar essa mutação. Exatamente. E aí a gente também entra um pouco com essa coisa da primeira resposta não foi tão boa, daí eu quero aproveitar esse gancho e te fazer uma pergunta. Será que nesse momento você teve alguma questão com relação à quantidade de hormônio? Isso passou pela sua cabeça de como você faria a indução? E aí eu já deixo você com um gancho para falar do nosso segundo caso. Pois é, vamos lá. Bom, com relação à questão do uso das medicações de medicina reprodutiva, né, as gonadotrofinas, que são as mais usadas, e o desenvolvimento de câncer, atualmente a gente sabe que elas são medicações seguras de serem usadas. Elas não incorrem em aumento do risco de câncer. Quer dizer, se uma paciente tiver que ter câncer de mama, por exemplo, que é um câncer que seria hormônio dependente, ela vai ter independente do número de estímulos hormonais para a fertilização in vitro que ela fizer. Então isso é muito importante. Tanto que
Hoje em dia, a gente tem já a indicação, conforme a gente já comentou, de fazer o congelamento ou a preservação da fertilidade em pacientes que têm câncer. Então, se você pode usar essa medicação em pacientes que já têm um câncer, obviamente é porque você tem uma margem de segurança bastante aceitável para que você possa induzir a ovulação dela para você recuperar os óvulos. Então, isso é um ponto muito importante para a gente falar. Voltando só um pouquinho no caso do BRCA, que eu acho que algumas coisas são interessantes da gente falar. Você tem trabalhos, como por exemplo da Clarice Grassi, que mostram que a reserva ovariana dos pacientes, só pelo fato de elas serem portadoras do BRCA, ela é uma reserva ovariana menor, né? E um outro ponto interessante para a gente ressaltar ainda nesse caso, vocês não me acharem maluco, né? Porque essa paciente ela optou em transferir 2 embriões, mas normalmente a gente transfere ainda mais um embrião geneticamente testado. Ele não tinha nem o BRCA e além disso ele era euploide, né? Mas essa paciente ela optou em fazer a transferência de 2 e ela de fato conseguiu engravidar de gêmeos. Que é uma coisa que a gente normalmente não busca num primeiro momento, né, para essas pacientes, mas casos específicos a gente busca. E aí essa paciente conseguiu engravidar de gêmeos e depois ela pôde proceder com a retirada dos ovários e das mamas dela, já com a prole constituída dela, que ela queria, que era o desejo dela, eram 2 filhos. Agora, um outro ponto não é porque é seguro que você vai deixar, por exemplo, de você fazer rastreios ou de você avaliar. Eu, por exemplo, minha formação médica é como ginecologista. Então, as pacientes que chegam aqui, eu acabo tendo um olhar completo delas. Então, a gente teve também esse outro caso. Era uma paciente que chegou aqui com um histórico de perdas de repetição e antes de fazer, a gente já tinha definido que a gente faria uma análise genética por conta da questão das perdas de repetição dela. E só que ao longo do estímulo, do preparo para o estímulo, eu sempre faço avaliação das mamas das pacientes, ou através de ultrassonografia, ou através de uma mamografia. E essa paciente detectou um pequeno nódulo que se mostrou um câncer. Ainda bem que a gente descobriu muito no início, ela pôde tratar e ficar curada. Mas ela descobriu que ela tinha uma mutação chamada, uma mutação de um gene específico chamado TP53. E essa mutação desse gene TP53 se traduzia numa síndrome chamada de síndrome de Li-Fraumeni, que é uma síndrome, esse gene TP53, aí você vai me corrigir se eu falar alguma besteira aqui, que você sabe muito melhor do que eu. Mas o TP53 é um gene supressor de tumor, que quando ele está alterado e ele perde essa capacidade supressora tumoral, ele acaba, o paciente acaba tendo uma predisposição a formar vários tipos de câncer. Exatamente. Dentre eles o câncer de mama, que é um dos mais frequentes nessa síndrome, sarcomas e outros tumores mais. E tem um espectro de severidade para cada paciente. Tem Exatamente. pessoas que mostram um monte e outros que não, mas é bem grave e também é outra mutação dominante. É uma outra mutação dominante. E qual foi a grande importância de a gente fazer essa descoberta? Imagina, a gente estava prestes a fazer uma fertilização e faria apenas a análise genética cromossômica, né? E aí a gente acabou achando uma doença específica que a gente pôde pesquisar para evitar dela ser transmitida para os filhos nessa paciente. A gente pôde optar em fazer a seleção embrionária de embriões que não tinham o TP53. A gente consegue com isso tirar uma carga genética pesadíssima dessa família. Se ela teve pela uma mão uma notícia triste, ruim, por outro lado ela sabia... ela conseguiu descobrir isso. Então, assim, você sabe, eu sou super favorável à realização da análise genética. Às vezes, mesmo em pacientes mais jovens, a gente tem que fazer a análise, porque isso daí é a única forma que a gente consegue de possibilitar que aquela família fique livre de uma determinada doença que grave, né? Você está vendo, as 2 doenças que a gente está falando são 2 mutações causadoras de cânceres que têm um peso muito grande para aquela pessoa, e se a gente consegue livrar a família
desse karma, Sim, é muito gratificante, né? Acho que, assim, pro casal com certeza, mas pra gente é muito legal quando a gente vê esses bebês nascendo, né? É a hora que a gente entende que a gente não está sendo só um veículo, assim, né? Exatamente. A gente realmente está fazendo alguma coisa de importante para o futuro daquela criança. Com certeza. Quando a gente está tratando o casal especificamente do ponto de vista reprodutivo, é muito bacana, porque a gente está tratando aquele casal, mas quando a gente descobre uma doença desse tipo, a gente está tratando o filho. A linhagem genética inteira, né? É a árvore genealógica dali para frente, né? A única forma que a gente tem atualmente de livrar não é o filho, né? Você está tratando gerações ali, né? Porque daí ele não vai transmitir para o neto, mais, exatamente, né? exatamente. Eu acho exatamente. fantástico isso, acho isso fantástico. Isso é uma tecnologia fantástica e sempre que a gente tem a oportunidade de lançar a mão dela, eu acho que a gente tem que lançar. Eu realmente acho isso.